Êxodo, capítulo de número 3. Quando criança, a minha mãe, Dona Tânia, meu pai, sempre nos ensinavam muitas coisas. Alguns ensinamentos de mamãe eu nunca esqueci, do tipo: Fábio, nunca abra a geladeira na casa de ninguém. É falta de respeito. Mamãe não permitia. Até mesmo depois de adolescente, talvez Gisele já está vindo ali atrás, talvez o mesmo ensinamento, como adolescente, tinha dificuldades, não conseguia abrir a geladeira na casa de ninguém. Mamãe não deixava. Era falta de respeito, de acordo com o ensinamento de minha mãe. Outro ensinamento de Dona Tânia e Sr. Dioceles era, ao adentrar a casa de alguém, tire os seus sapatos, tire o seu chinelo. Não entre com o chinelo e com o seu sapato. Alguém aqui tem algum outro ensinamento? Levante sua mão. São vários os ensinamentos, né, Gisele? São vários os ensinamentos que aprendemos dos nossos papais e de nossas mamães, que marcaram e continuam marcando as nossas vidas e que talvez serão levados para frente em gerações futuras. E algum desses ensinamentos, como do tipo, tire a sandália, nós veremos na história de Moisés, que teve que se apresentar diante de Deus, e o próprio Deus pede para tirar as suas sandálias. Eu te peço que você não durma, mas nos próximos 15, 20 minutos preste bastante atenção naquilo que Deus vai estar falando aos nossos corações, colocando o texto em contexto. Quem era Moisés? Moisés foi uma criança que nasceu no Egito, filho de hebreus, de um homem chamado Amrão. Vamos falar juntos? Amrão? Se você é furioso, é melhor ainda. Amrão. E a sua mamãe, Joquebede. Em Êxodo capítulo 6, versículo 20, aprendemos que Amrão era, na verdade, sobrinho de Joquebede, meus irmãos. Então ele se casou com a sua tia e teve um filho, ali teve outros filhos, do qual veio Moisés. Moisés, na sua meninice, teve que ser escondido, pois Faraó havia mandado matar todos os meninos que nascessem em meio do povo egípcio. Moisés então é colocado em um cesto, depositado ali no rio Nilo, é levado pelas águas e foi encontrado pela princesa, a filha de Faraó. Ela então tira aquela criança do cesto e diz algo do tipo: Moisés, que na língua egípcia significa filho de quem? Repita comigo. Filho de quem? Juntos, meus irmãos. Filho de quem? E na língua hebraica significa tirado das águas. Tirado das águas. Esta criança foi cuidada pela sua própria mãe, pois Miriam havia acompanhado aquele cestinho e pôde então, junto à princesa egípcia, convencê-la de entregar a uma mulher hebreia, que tomou conta e cuidou de Moisés. Não só cuidou de Moisés, mas recebeu dinheiro para cuidar de Moisés. Na sua fase adulta, Moisés, uma vez andando, viu um homem do seu povo, do povo hebreu, sendo judiado e maltratado, e naquele momento, então, a fúria deste homem tomou conta do seu coração, e ele tira a vida deste homem egípcio. Naquele momento, então, ele enterra o corpo do homem e acha que aquilo ali era anonimato. Até que no dia posterior, alguém que estava brigando disse para ele: você irá tirar a minha vida como tiraste a vida daquele outro homem. Neste momento, então, Moisés sabe que certamente morreria caso o rei egípcio soubesse. E naquele momento, então, ele foge e vai para a terra de Midian, para uma terra distante, e se torna um peregrino em terra distante. Ao chegar ali, ele se depara com 7 mulheres, e essas 7 mulheres estavam dando água para os seus animais, e alguns homens não deixaram que essas mulheres dessem água aos seus animais, mas ele ajudou, interviu, e neste momento então, ele veio a conhecer uma mulher com o nome Zípora. Fale junto comigo: Zípora. Está fraco demais, acorde, povo de Deus. Zípora. Nome que significa pernas de pássaro. Provavelmente uma mulher que não tinha pernas grossas, mas pernas bem fininhas. E ele se casa com Zípora, Renata, e tem um filho. Seu primeiro filho se chama Gerson, que significa, alguém sabe? Sou peregrino em terra estrangeira. Vamos falar juntos? Sou peregrino em terra estrangeira.
estavam pastoreando, e agora chegamos ao ponto deste capítulo de número 3, e leia comigo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Alguns dos ensinamentos e desafios para o ano de 2013 que Deus tem colocado no meu coração, e que em nome de Jesus quero desafiá-lo como igreja, para que você leve esse desafio, mas comece a colocar em prática, não em 2013, no dia 1º de janeiro, mas comece a colocar em prática ainda hoje, para que eu e você tenhamos condições, pela graça e misericórdia de Cristo Jesus, de um dia adentrarmos a terra prometida. Amém? Diga assim: eu quero, Jesus, adentrar a terra prometida. E então, neste momento, no versículo de número 1 do capítulo 3, nós podemos tirar o primeiro grande desafio para o ano de 2013. Moisés não estava parado de bobeira. Moisés não estava sentado no monte, simplesmente parado, tacando pedra nos animais, na ovelha de outros homens, mas Moisés estava pastoreando. Moisés estava trabalhando. E aqui fica então a primeira lição. Se você está esperando ter uma vida menos corrida, se você está esperando ter uma vida menos complicada, para aí então começar a servir o Senhor teu Deus, eu quero desafiá-lo em nome de Jesus a rever alguns dos seus princípios. Deus não chama homens e mulheres que estão parados de bobeira, mas Deus desafia homens e mulheres que estão trabalhando. E Deus vai desafiar. Em 2013, assim como no ano de 2012, Deus continuará a desafiar a sua vida. São muitos dos irmãos que têm trabalhado na PIB Laranjeiras para abençoar o crescimento desse povo, para abençoar o cuidado de ovelhas, mas eu quero te dizer que ainda precisamos de muito mais ajudadores, muito mais servos do Senhor, para que possamos fazer aquilo que Deus propôs para a vida desta igreja no ano de 2013. Amém, meus irmãos? Amém. Diga assim: eu não quero, Senhor Jesus. Fale comigo: eu não quero, Senhor Jesus, perder o meu tempo. Não perca o seu tempo, meu irmão. O dinheiro você perde, você acha, mas a mordomia do tempo não volta atrás. Por isso, no ano de 2013, convoco a você a estar trabalhando. Ocupe o seu tempo com algo que glorifique o nome de Deus. Deus tinha uma missão para a vida de Moisés, uma grande missão, e aquele homem era um homem que estava trabalhando e não parado, e Deus iria usá-lo. E eu quero dizer nesta manhã que Deus também quer usar a minha vida e a sua vida para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus? Olha comigo. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, Pai, pois muitas vezes, ó Deus, temos desperdiçado, Senhor, o tempo que o Senhor tem concedido a nós. Por isso, Pai, incomode os nossos corações, para que possamos, ó Deus, servir a Ti, não somente no ano de 2013, mas durante toda a nossa vida. Senhor, desafie o coração dos meus irmãos, como o Senhor tem desafiado a minha vida, para que saiamos da nossa zona de conforto, para fazermos aquilo que Tu queres que façamos, para a honra e glória do Teu nome, a expansão do Teu reino aqui na terra. Senhor, é glorificação do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro desafio para você em 2013 é trabalho. Vamos falar juntos? Eu quero trabalhar para Jesus. Amém. Vamos então continuar a lição. Então, naquele momento, no versículo de número 12, ali o anjo do Senhor, uma teofania, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Versículo de número 3. Que impressionante
pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver de perto o que é isso. O segundo desafio para a vida do Fábio e para a vida da PIB Laranjeiras no ano de 2013 é estarmos atentos onde, o local, da maneira que Deus está trabalhando. Há muitos anos atrás tive o privilégio de conhecer o ensinamento de um homem chamado Henry Blackaby, que escreveu o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Tua Vontade. Alguém já ouviu falar deste ensinamento bíblico, meus irmãos? Alguns dos irmãos. E o princípio, a primícia desse estudo, baseado no livro de Êxodo, da história da vida de Moisés, é que junte-se a Deus onde Ele já está trabalhando. Deus chamou a atenção de Moisés. Deus se manifestou através de uma teofania, algo que pegava fogo, uma árvore, e não se consumia. E aquele homem então teve a sua atenção direcionada a Deus, e ele resolveu, Deus despertando a curiosidade de seu coração, se aproximar e chegar. A minha oração é que Deus chame a sua e a minha atenção em nome de Jesus. Amém? Amém, amém mesmo, gente? Amém. Amém. Deixa eu te falar de que maneira Deus chama a atenção de nossas vidas. Se você voltar ao finalzinho do capítulo de número 2, você verá que o povo de Deus estava chorando, o povo de Deus estava sofrendo, e a palavra de Deus nos diz que naquele momento então, Deus fala a Moisés que ouviu o clamor, o choro do seu povo, e decidiu então descer, estar aliviando a dor do seu povo. Preste atenção nisso. Existe um ciclo chamado deuteronomístico no Velho Testamento. Juízes mostra isso de forma muito clara. Capítulo 2 é um exemplo. O homem se afasta da presença de Deus. Neste momento, então, Deus pesa a mão sobre o seu servo, sobre a sua serva. E quando Deus pesa a mão sobre a vida do Fábio, quando Deus pesa a mão sobre a vida do Mazinho, de cada um de nós, dói demais, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Ele faz isso com seus servos, porque Deus nos ama. E como um pai que corrige, Ele repreende o seu filho. Mas a correção divina é pesada. E muitas vezes as feridas são abertas, mas glória a Deus que abre as feridas, mas também as cura. Mas eu quero te dizer que talvez você esteja passando por alguma coisa neste momento em sua vida, que seja, na verdade, algo para que você volte a sua atenção para Deus. O homem se afasta de Deus, Deus pesa a sua mão sobre a vida do seu servo, da sua serva, no intuito de restaurá-lo. Neste momento, então, quando Deus corrige, como o papai e mamãe que corrige o seu filho, o homem começa a chorar, ele começa a clamar e diz: meu Deus, meu Pai, por que isso está acontecendo em minha vida? E não é fácil. E neste momento, quando existe um arrependimento genuíno, a palavra de Deus nos ensina que Deus vem e dá o alívio para o seu servo. E é justamente neste contexto que Moisés é chamado. O povo de Deus estava chorando, o povo de Deus estava clamando. Deus chama a atenção de Moisés para este fato e diz que estaria usando a sua vida. Meu irmão, eu quero convidá-lo em nome de Jesus a se voltar para a presença de Deus, a estar olhando para onde Deus está trabalhando e juntar-se a Ele. Não permita que algo, que o pecado ou que qualquer outra coisa roube de você a oportunidade de ser chamado servo genuíno, serva genuína do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Amém. Segundo desafio para o ano de 2013, para a vida do Fábio, para a vida do Luiz, para a vida dos irmãos e irmãs aqui nesta manhã, é juntarmos a Deus onde Deus já está trabalhando e atuando. Amém? Amém. Não espere pelo pesar da mão de Deus sobre a sua vida, para que você se desperte para a necessidade de se aproximar-se do Deus Altíssimo. Olhe comigo nesse momento.
Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, nós te louvamos pelo teu amor. E agora eu clamo, Pai, se existe alguém aqui nesta manhã que ainda não se despertou para ti, tem vivido, Senhor, com os olhos voltados para este mundo. Pai, Senhor, chame a atenção do meu irmão e da minha irmã. Tenha misericórdia, Pai. Ó Senhor, volte as nossas atenções para ti. E eu te peço, Pai, que tu possa estar trabalhando em nossas vidas. Grande é o desafio que tu tens para a vida da PIB Laranjeiras no ano de 2013. E precisamos juntar-se a ti, Senhor, aonde tu já está trabalhando. Por isso, que o pecado da preguiça, que o pecado da negligência caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, em nossas vidas, e todos aqueles que creem nisso estão dando liberdade agora para o teu Espírito Santo, que diga amém e amém. Amém, meus irmãos? Terceiro ensinamento. Mas nesse momento, então, continue comigo. Moisés foi ver o que estava acontecendo, versículo de número 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Deus estava observando. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda Deus: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar para o Deus Todo-Poderoso. A primeira lição, então, o primeiro desafio para o ano de 2013 é estarmos trabalhando, continuarmos a trabalhar. O segundo desafio é de nos juntarmos a Deus aonde Ele já tem trabalhado. O terceiro desafio vem de um ensinamento de mamãe, de papai: tire as suas sandálias. E a palavra de Deus nos diz que Deus pediu que ele tirasse as suas sandálias, porque aquela terra era terra, de novo, hein? Porque aquela terra era terra santa, meus irmãos. Duas lições práticas: desafio de número 3 para você, para mim, para nós como povo de Deus, e o desafio de número 4. Primeira coisa, vamos passear na palavra de Deus rapidamente. Lucas capítulo 15, versículo 22. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus. Lucas 15, 22. Lucas 15, nesta passagem, conta a história do filho pródigo. Um menino que tinha tudo, um jovem que tinha tudo, e neste momento, então, ele pega seu pai, parte da sua herança e sai pelo mundo. Ao sair pelo mundo e gastado toda a sua herança, ao estar comendo com os porcos, sofrendo, acontece o seguinte: vamos ler juntos? Mas o pai, vamos ler juntos, ver. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir, e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. O primeiro ensinamento: o filho pródigo, quando volta para a casa do seu pai, ele volta como um servo, um escravo. Na época de Cristo Jesus, assim como 1400 anos antes, na época de Moisés, escravos não andavam calçados, meus irmãos. Eu trouxe um livro dali, da minha sogra, que é parte da colonização dos pomeranos no Espírito Santo. E o interessante deste livro, fotos do seu pai, do avô de minha esposa, é que quando você observa os pés das crianças, principalmente, não tinham o que, meus irmãos? Alguém sabe? Não tinha sapatos. As pessoas trabalhavam pesados na roça. Era caro, era difícil. O sapato era simplesmente para o papai, algumas vezes para a mamãe. Isso não é muito distante não, meus irmãos, século XX. E algumas vezes para os filhos mais velhos. E o sapatinho ainda assim ia passando do mais velho para o mais novo. O terceiro ensinamento é esse, meus irmãos. Moisés deveria se apresentar diante de Deus em forma de servo de Deus e não em forma de Senhor. Quantas vezes eu e você temos sido arrogantes diante de Deus
querendo dizer a Deus aquilo que Ele deve ou não fazer, quando na verdade Deus é Senhor. Vamos falar juntos? Deus é Senhor. Você tem convicção disso? Fale bem forte. Deus é Senhor. E nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, o terceiro desafio para PIB Laranjeiras no ano de 2013 a ser colocado em prática desde já. João 13. Cristo Jesus dá o exemplo de servo, de serviço. Sirva em nome de Jesus. Sirva em nome de Jesus. Sirva em nome de Jesus. Que Deus fortaleça as minhas mãos e as suas mãos, os meus joelhos e os seus joelhos, para que possamos estar realizando a obra do Deus Todo-Poderoso. Olhe comigo nesse momento. Meu Deus, meu Pai, que possamos tirar as nossas sandálias, ó Deus, pois estamos em terra santa. Que possamos, ó Deus, lembrar que Tu és Deus, Senhor, Tu és Deus, Tu és Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E na verdade somos servos, ó Deus, escravos. Escravo não tem vontade própria. Ter vontade, Senhor, não somente predominante no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs nesta manhã, no ano de 2013, no caminhar de nossas vidas, seja de glorificar o Teu nome, Senhor. Mortifique em nossas vidas o nosso eu, Senhor. E que o Teu nome seja engrandecido, que Tu cresça e nós possamos diminuir a cada dia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Primeiro desafio, trabalho. Segundo desafio, junte-se a Deus onde Deus já está trabalhando. Terceiro desafio, então, seja um servo do Senhor Deus. E finalmente, então, ainda se tire a sua sandália. Mais um desafio, mais uma lição. Minha mãe pedia que eu tirasse as sandálias para entrar na casa das pessoas. Alguém sabe o motivo disso, meus irmãos? Pode falar, bem alto, se você sabe. Uma questão de higiene. A minha criança, quando chegou ao Brasil, já tinha 3 anos de idade, a Érica, e ela andava pelas ruas de Laranjeiras, e muitas vezes ali ela via, passando, olhava pelo chão, ela observava um monte de cachorro nos ruas. Vindo dos Estados Unidos, no qual é costume, se você não fizer, você paga por isso, você recebe uma multa. Ela então observava que lá as ruas eram limpas, pois as pessoas que caminhavam com seus animais eram obrigadas com um saquinho a recolher aquilo ali, porque caía no chão. E a Érica olhava e falava assim: papai, aqui no Brasil está tudo sujo nas ruas, papai, veja isso, papai. E quando ela olhava alguém passeando com o cachorro, e observava que o cachorro fazia suas necessidades, ela falava: papai, olha que sujeira, é nojento, papai. E você com o papai e mamãe perto agora, fica quieta, menina. Quando ela estava falando algo para você. Nós tiramos as sandálias para aqueles de vocês, eu sei que Bruno é exemplo, pessoas que conhecem alguns asiáticos, cultura asiática. Você não entra na casa de um asiático sem tirar as sandálias dos seus pés. É uma questão de higiene. Deus diz para Moisés: Moisés, Moisés, tire as sandálias, pois o local em que você está pisando é terra santa. Aquela terra era santa porque Deus se fazia presente. Meus amados irmãos, o que eu vou te falar agora, eu te falo porque sou um dos seus pastores e responderei diante de Deus pela sua vida. E eu os amo em nome de Jesus. Vocês são motivos de minhas orações de madrugadas, de dia. Vocês são a minha alegria, mas muitas vezes o meu choro. Tirem as sandálias da imundície em nome de Jesus. Nenhum de nós adentrará a terra santa se o pecado se fizer presente em minha vida, em sua vida. Nós não veremos a Deus, meus irmãos. Tire as suas sandálias em nome de Jesus. Cerca de 1450 anos mais tarde, o apóstolo Paulo,
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Ele usa justamente a história do povo de Deus, no qual toda uma geração caiu no deserto, pois era uma geração que pecava, uma geração pecaminosa, e não poderia receber como herança a terra prometida. E neste momento, então, o apóstolo Paulo usa essa história do povo de Deus para mostrar 5 pecados que se fazia presente na igreja de Corinto. Ele chama a atenção e clama para que seu povo se arrependa, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Fale comigo, sem santidade eu não verei a Deus. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. E veja bem rapidamente, versículo de número 13, 1 Coríntios, capítulo 10, o pecado da cobiça, meus irmãos. O que é cobiçar? No contexto do povo de Deus naquela época, alguns homens haviam cobiçado estar à frente do povo de Deus, e eles caíram. A terra literalmente se abriu e eles foram engolidos. Cobiçaram aquilo que Deus havia colocado nas mãos de Moisés, o pecado da cobiça. Um outro homem, por nome Davi, ele também cobiçou, meus irmãos. Ele cobiçou a mulher de um homem chamado Urias, Betseba. Talvez alguns de vocês estejam acompanhando na televisão um seriado da Record que se chama Rei Davi. Assista, se for assistir. Eu não assisto, mas com a palavra de Deus na mão. E olha o que acontece. Davi se torna um assassino, um adúltero, digno de morte, mas Deus o perdoou. Se você está lutando contra a cobiça, em nome de Jesus, largue a cobiça. A palavra de Deus em 1 João capítulo 3 nos diz que aquele que vive na prática do pecado, aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Mas aqueles que conhecem o poder transformador de Cristo Jesus não vivem pecando. Eu e você somos pecadores, nós erramos, mas nós não devemos viver na prática do pecado. Então olha comigo. Senhor meu Deus, se existe alguém aqui, Senhor, se alguns de nós, ó Pai, têm lutado contra a cobiça, que este pecado diabólico e maldito caia por terra na vida desta igreja, em nome de Jesus. É o que nós clamamos. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, amém igreja? Amém. No versículo de número 7 de 1 Coríntios 10, ele fala sobre a idolatria. E o pecado da idolatria é muito mais do que construir imagens feitas por homens. Idolatria é tudo aquilo que está em primeiro lugar na vida do Fábio e na sua vida. Se o primeiro lugar na minha vida e na sua vida não for Deus, você está vivendo em idolatria. Se o seu relacionamento com o namorado ou namorada, com a família, seja quem for mais importante do que Deus, você está vivendo em idolatria. Deus tem misericórdia de nós. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Complete para mim, meus irmãos, Mateus 6. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Destrua o ídolo da idolatria. Olha comigo. Senhor meu Deus, se alguém aqui, Senhor, está adorando o Senhor outra coisa, qualquer outra coisa, a si mesmo, ou qualquer outra coisa que não seja a Ti, em nome de Jesus, em 2014, ó Pai, possamos tirar a sandália da idolatria, Senhor, dos nossos pés. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Estamos caminhando para o final. A imoralidade. A imoralidade no versículo de número 8, o povo de Deus foi imoral. Práticas sexuais que não agradam a Deus. Se você está vivendo em prática sexual que não seja no casamento com a bênção de Deus, você está em pecado. Em nome de Jesus, cuidado. Cuidado com os programas de televisão. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que
a sandália para a santidade na questão da imoralidade, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da vida do Fábio, da vida sua, das nossas vidas, pois sem santidade nós não veremos a Deus. Olha comigo, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Se alguém aqui, Senhor, tem vivido na imoralidade, o Espírito Santo de Deus quebra, Senhor. Tira, Jesus. Pese a tua mão, Senhor. Pois a tua mão é mão de correção, Senhor. E precisamos da tua correção, Pai. Senhor, ajude-nos em nome de Jesus. Amém. No versículo de número 9, igreja, por o Senhor a prova, foi o quarto pecado do povo de Deus caminhando no deserto, no qual Moisés teve que lidar. E o que é colocar Deus à prova? De forma bem simples. É por um exemplo, ligando a questão da imoralidade. É quando você está em um relacionamento e pede ao seu pastor, ao seu ministro, um amigo, um servo de Deus, para abençoar o seu relacionamento. Mas você tem desagradado a Deus na questão santidade. Você está colocando Deus à prova, porque Deus não pode abençoar aquilo que é pecado. Deus não pode, meus irmãos. É difícil demais. E muitas vezes colocamos Deus às provas nas mais diversas áreas de nossas vidas. É aquela pessoa que na hora de fazer o seu imposto de renda começa a buscar notas falsas, coisas erradas, e ainda tem a coragem de pedir a Deus que abençoe com uma excelente instituição. Meu Deus, meu Pai, misericórdia. É você, comerciante, que tem pedido a Deus para abençoar as suas vendas, mas não tem sido honesto com aquilo que é devido aos homens. Em nome de Jesus, isso é colocar Deus à prova, meus irmãos. Tire as sandálias. Não coloque Deus à prova. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, quantas vezes temos colocado, Senhor, a Ti, Senhor, em prova, Senhor, pedindo, Senhor, para o Senhor abençoar aquilo que o Senhor não pode abençoar de forma alguma, pois Tu és santo. É Bíblia Laranjeiras, que o Fábio, os nossos irmãos, possam tirar, Senhor, as sandálias, Senhor, de colocar Deus à prova, Senhor. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Fábio, você está sendo duro, meus irmãos. Um dia Deus cobrará da vida dos pastores dessa igreja, cada um de vocês. Certa vez Martinho Lutero disse o seguinte: nós pastores, ministros da palavra, sonhamos com igrejas lotadas, repletas de pessoas, mas quando estivermos diante de Deus para darmos conta de cada uma dessas ovelhas, naquele dia então falaremos: Senhor meu Deus, por que não confiastes a mim somente uma ovelha? Meus irmãos, não é fácil ser responsável por vida espiritual de ninguém. Mas eu quero lembrar que ainda como um dos seus pastores, e zelar pela sua vida espiritual, Romanos 14 nos ensina que cada um de nós, de forma individual, dará conta a Deus de quem, meu irmão? De si mesmo. Então, naquela hora, você estiver diante do juízo de Cristo Jesus, e você querer dizer: eu nunca ouvi isso, o Fábio nunca apareceu na minha casa, Senhor, certamente Deus falará para você através do seu filho: deixe que com ele eu resolvo isso. Agora entre nós dois. Por isso, em nome de Jesus, zele pela sua vida espiritual. E finalmente, então, o pecado da murmuração, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 10. O que é murmurar? É Deus está abençoando a minha vida, a sua vida, e ainda assim nós não conseguimos entender que Deus tem nos guardado e nos abençoado. É reclamar o tempo inteiro. A murmuração é o pecado oposto a um coração grato a Deus, meus irmãos. Estou falando com os irmãos aqui nessa manhã, e antes de vir para esta igreja nesta manhã, desde ontem, há cerca de 2 dias, na verdade, meu filho começou a passar mal. Passar mal, e antes de vir para cá, eu tive que deixá-lo na emergência do hospital com a minha esposa.
para que ele fosse cuidar, recebesse o cuidado devido. Mas ontem, quando fomos orar em família, a minha esposa fez uma oração que desafia o meu coração e o seu coração. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelos dias que o Senhor concedeu o Alex sem uma crise de asma. Obrigado, Deus. E cuide do meu filho, eu te peço em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, uma oração, que essa sandália do pecado caia por terra em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ah, Senhor, como é difícil ter um coração grato a Ti, Senhor. Pois somos, ó Deus, tão egoístas, ó Pai. Olhamos para nós mesmos o tempo inteiro. E olhamos para nós mesmos, Senhor, muitas vezes, ó Deus, nos aproximando de Ti, Senhor, como Tu fosse um gênio da lâmpada, Pai. Obrigado, Senhor, a responder pedidos nossos, Senhor. Mas Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano. Não somos absolutamente nada, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, que o pecado da murmuração caia, Senhor, de nossas vidas. Que possamos ter um coração grato a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, finalmente, Gálatas 5, de 19 a 21. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: e as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu digo para vocês, igreja em Galácia, como já disse anteriormente, que aqueles que praticam tal coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Seria muito mais fácil falar qualquer outra coisa. Mas somos desafiados a pegar a cada dia a palavra de Deus. E assim como Deus desafiou a Moisés, como Deus tem desafiado pessoalmente a minha vida, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, que convence a mim e a você do nosso pecado, que convence da justiça e do juízo, possa estar falando ao seu coração, como tem falado ao meu coração também. Amém, meus irmãos? Então, por isso que no ano de 2013, a começar agora, e não em 2013, a continuar durante a nossa caminhada pela terra, possamos trabalhar, desafio número 1, que possamos, em nome de Jesus, juntarmos a Deus na sua obra, a sermos servos e não senhores, e finalmente vivermos uma vida de santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus. E aí então, meus queridos, faça a primeira coisa. Se o Espírito Santo de Deus tem convencido você de algo, confesse o teu pecado ao Senhor Jesus Cristo. 1 João 1, capítulo 1, versículo 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos junto a Deus Pai, Cristo Jesus, como nosso advogado. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado primeiramente a Deus. Eu faço o desafio de Tiago, capítulo 5. Confesse o seu pecado a um irmão em Cristo Jesus, que você confie. Seu pastor, talvez a minha pessoa, venha confessar: irmão Fábio, eu tenho lutado muito contra este problema em minha vida. Meu irmão, em nome de Jesus, nós caminharemos juntos, a palavra de Deus nos ajudará, e nós veremos que Deus trará a liberdade. Confesse o seu pecado um ao outro, para que sejais curados em nome de Jesus. Fale comigo agora. Senhor, aquilo que o Senhor colocaste no meu coração, aquilo que o Senhor tem me desafiado pessoalmente, meu Deus. São tantas as áreas da vida do fato de ser trabalhado, Senhor. Eu te peço primeiramente misericórdia, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Pois queremos, ó Deus, viver um 2013, um 2014, até o momento que o Senhor voltar, ou então o Senhor nos chamar para a tua presença, de maneira tal que o teu coração se alegre. E assim como o Senhor me confrontado, Senhor, a Senhor, a minha vida cada dia, através da tua santa palavra, Pai, que possamos buscar santidade, santidade em Ti. Pois sem santidade não temos o direito, Senhor, de chegar próximo a Ti.
Senhor, não temos condições de olhar na tua face, pois iremos sem dúvida, Senhor, morrer e padecer. Por isso, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos?